Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueça de deixar o like, comentar nos nossos vídeos, acionar o sino da notificação e compartilhar os nossos vídeos. Hoje nós queremos focar um trabalho, mais uma igreja a nível de Brasil. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, um nome parecido com a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, um nome um pouquinho parecido. A Igreja Pentecostal de Jesus Cristo tem sede em Curitiba, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão. O fundador da igreja é o pastor Ademar Alves Lacerda, que era obreiro da Igreja Deus é Amor, do alto escalão da Igreja Deus é Amor, de muita confiança do missionário Davi Miranda, que chegou na década de 80 a ser vice-presidente da Igreja dos Amores, se não me falha a memória, antes do Sérgio Sora aparecer, quando ele ainda era moço, novo. Meus irmãos, o pastor Ademar, ele é uma pessoa, como é que eu diria para vocês, da confiança do missionário Davi Miranda. Alcançou um dos melhores lugares que uma pessoa poderia alcançar na Igreja Deus é Amor. Mas o pastor Ademar não estava contente com a Igreja Deus é Amor, estava alegando muitos erros e muitas falhas na pessoa do missionário e da Igreja Deus é Amor. Bom, para quem não sabe, quando o pastor Ademar saiu da Igreja Deus é Amor, o missionário Davi Miranda não era um homem velho ainda, ele tinha uma idade aí próxima a uns 50 anos, se não me falha a memória, e ele veio, irmãos, ele veio a ser hospitalizado de tanta tribulação que ele passou com a saída do pastor Ademar. Para quem não sabe, o pastor Ademar foi o primeiro obreiro a nível nacional, obreiro de cunho dentro da Igreja Deus é Amor, a nível nacional, que saiu da Igreja Deus é Amor. Depois dele, ele abriu a porta, assim, a porteira e a cancela, e depois dele saiu vários e vários pastores para abrir novos trabalhos. Mas o pastor Ademar foi o precursor dos obreiros conhecido a nível nacional. O que eu quero dizer com isso? O missionário ficou doente, ficou aquela briga, aquela intriga, o pastor Ademar falando mal de Deus é Amor, a Deus é Amor falando mal do pastor Ademar, o Sérgio Sora condenando o pastor Ademar condenando o Sérgio Sora, enfim, aquelas coisas que eu acho que não tem certo nem errado aí, tá certo? Eu acho que eles alegam muitas coisas, que, por exemplo, o pastor Ademar alega que tinha que sair porque tinha que restaurar o negócio do salário dos obreiros, que os obreiros maltratados, que os obreiros precisavam de carinho, de respeito, de cuidado, que a família dele também ficou muitas vezes mal assistida e coisas dessa natureza, tudo que a gente sabe muito bem. Essa é a alegação quando ele sai. Mas, na verdade, se você um dia congregar na Igreja de Jesus Cristo, ou você for um obreiro da Igreja de Jesus Cristo, ou você já foi, você sabe que eu estou falando a mais pura verdade. Não tem respeito nenhum com obreiros integrado também. O obreiro é colocado para a rua, sai, dão 5 meses de salário para ele que se vire. E muitos obreiros que a gente percebe que saiu doente, que já estava ali 15, 20 anos no trabalho, saíram e sem uma mínima explicação chama no gabinete, conversa e manda embora. Então tem horas que 5 meses de salário, como se fosse um seguro-desemprego, tem horas que nada disso resolve a vida de um obreiro que se dedicou a vida toda, porque quem se dedicou a vida toda, ele precisa fazer carreira dentro da igreja. Como é que uma pessoa que serviu 15 anos, que começou junto com o ministério, de repente de um minuto para o outro não serve mais? Então essa conversa dos pastores sair dizer que vai melhorar o sentido do salário dos obreiros, a vida dos obreiros, um lugar melhor para congregar, onde tem dignidade, doutrina, isso é pura conversa. Então você não caia nessa, que isso aí é fria. Outro sim. Daí, voltando ao assunto, saiu, abriu aquele grupo ali em Curitiba, já tinha um grupo preparado, deu a voz de saída e já estava com a igreja formada. Inclusive, para quem não conhece, a gente sabe muito bem o grupo que já estava com ele em Curitiba. Então, meus irmãos, ali naquele grupo tinha uma irmã mais nova do pastor Antônio Ribeiro, que era um grande obreiro do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda, a cantora que hoje é cantora da igreja, Silvana Ribeiro, já estava naquele grupo, a mãe do pastor Antônio Ribeiro e tantos outros que foram com ele. Bom, o pastor Ademar é um homem muito inteligente, muito esperto, muito inteligente, e se você não conhecer profundamente e não conhecer de bastidor, você nunca vai dar razão para quem está falando, você vai dar razão para ele, porque ele é um homem bastante intelectual e esperto. Mas as pessoas que conhecem com proximidade sabem verdadeiramente o que eu estou falando, tá certo? Com relação ao trabalho, se abriu
E aí começou com aquela aparência de que ia restaurar a Assembleia, Deus é amor. Inclusive, a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja muito exclusivista, é uma igreja que só eles são certos, só eles têm doutrina, só eles vão para o céu. Quem conhece o sistema interno da igreja sabe, não é membros, eu estou falando obreiro, porque os membros, a maioria dos membros não tem um QI espiritual para entender o que é assunto de obreiro e o que é a igreja dos bastidores. Mas os obreiros que conhecem internamente a igreja, muitos deles não vão dar razão, vão até falar mal da gente porque estão ganhando salário, são defensores da diretoria, fazem parte da diretoria e não querem se comprometer. Mas quem conhece, quem já foi ferido, quem já passou por lá, quem conhece a igreja verdadeiramente, sabe que o que nós estamos falando aqui é a mais pura verdade. Esses ministérios todos abrem com uma visão e argumentam em cima daquela visão, mas eles não cumprem com aquela visão de forma alguma. Bom, o que eu quero dizer com isso? Fundou o trabalho e continuou tocando. Bom, a visão dessa igreja sempre foi trabalhar em cima da Assembleia de Deus e Amor, porque tinha o programa na Rádio Marumbi de Curitiba, do Mateus Iense, então tinha um cunho de audição a nível nacional. Lá nesse programa, então, é onde trabalhava muito em cima da Assembleia e da Deus é Amor, de uma forma sorrateira, fazendo debates entre pastores e colocando-se doutrinário que, porventura, às vezes já não está sendo mais observado alguma coisinha na Assembleia, na Deus é Amor, pegando sempre as falhas desses dois ministérios maiores de cunho pentecostal a nível de Brasil, trabalhando em cima deles para se promover. Sempre foi isso, quem tem cabeça, que conhece, sabe que é isso. Bom, outra coisa que eu queria dizer, falava muito mal os bastidores dos filhos do missionário, que os filhos do missionário não davam testemunho, mas os filhos também não dão. Os filhos do pastor Ademar também não são muito de dar testemunho dentro de igreja. Não estou falando de vida pessoal, vida pessoal a pessoa faz o que quer, cada um é dono do seu nariz. Mas a nível de igreja não dão muito testemunho. Um deles nem na igreja pertence e acho que nem se enquadra muito com as ideias do próprio pai. Então, não pertence à igreja. Uma das mulheres praticamente passou um grande tempo fora da igreja desviada. Os mais novos não fazem parte da igreja, um deles. Os outros dois sempre estavam na igreja, mas nunca se firmaram, trouxeram bastante problema para a igreja. Então não tem por que ele ficar falando dos filhos do missionário. Por que eu estou falando aqui? Porque é hipocrisia não agrada. A pessoa tem que cuidar de si, tentar ser o que ele é, entendeu? Até porque os filhos de um homem de Deus, a igreja critica muito, mas os filhos de um homem de Deus é assim, irmão, se você for uma luz muito forte, você vai conseguir trazer os filhos contigo depois que eles fecharem 18 anos, mas tem que ser com muito amor, com muita clareza, sem nada de hipocrisia, fazer com que você seja um farol, uma luz forte que guie eles. Eles vão ficar dentro da igreja. Mas se eles saírem da igreja, o pai não é o culpado 100% de filho maior de idade não está na igreja. E eles falavam muito do missionário dos filhos de Davi Miranda e acabou os filhos dele também não ficando na igreja. Bom, um dos rapazes deu escândalo em São Paulo, namorando lá com a menina nova, fazendo confusão. Os outros nunca se firmaram, você entende? Tinha um rapaz que trabalhava no escritório em Curitiba chamado pastor Bini. Esse pastor com 15 anos de pastorado, de repente foi sacado do escritório da igreja e foi colocado o filho do pastor como diretor-geral do escritório, da parte do escritório, coisa que nunca... por exemplo, se o outro serviu todo esse tempo, o rapaz tinha que sair para dar lugar para o filho do pastor ficar no lugar. Quer dizer, ele que sempre pregou contra nepotismo, contra família Miranda, contra tudo errado. Porque o que a gente fica chateado? A gente fica chateado porque esses camaradas, eles pregam, mas não vivem. E isso fica debaixo do nariz e da cara da gente. Então isso dá nojo da gente ouvir e ter que compactuar com tamanha hipocrisia. Então, o que acontece? Esse pastor saiu para dar lugar para o filho. Outra coisa que eu quero dizer, deixar bem claro, o sistema, por exemplo, que a Igreja de Amor tinha muito dinheiro, que o Davi Miranda era dinheirista, que o Davi Miranda era idolatrado, que não era para idolatrar ele. O pastor Ademar é idolatrado da Igreja de Jesus Cristo, todo mundo que sabe que ele... E ele não fica muito triste com isso não, que ele gosta de dizer que ele não gosta, que se ele é ovacionado, ele não vai ficar triste. Quem trabalhou, quem conhece a igreja, os obreiros que foram de lá, vão saber que a gente está falando a verdade. A gente tem amigos lá dentro e tudo. Então é assim, diz que o missionário é idolatrado, que não pode ser idolatrado, mas ele também, quando é ovacionado, ele não fica muito triste, não. A gente percebe que ele gosta de ter um povo do lado dele e ser ovacionado também e um pouco admirado. Outra coisa que eu vejo lá é o seguinte, que a Igreja dos Amor era tudo dinheirista, que não sei o que tem, que a igreja tinha que abrir para avisar o salário das pessoas e tudo. Quantas pessoas foram abandonadas lá dentro já? Quantas pessoas foram esculachadas e tiradas para fora sem o direito de explicação?
Outra coisa que eu percebo na Igreja de Jesus Cristo é que só é valorizado quem é de lá de dentro. Pode ser um menino, um guri, não precisa conhecer Bíblia, nada, mas se é de lá de dentro, vai ganhando os melhores cargos. Os obreiros que chegam de fora são muito rechaçados, judiados e expurgados. Eu sei que pode alguém querer combater, mas a gente não está aqui para falar o que não é. A gente está aqui para falar o que é, verdadeiramente o que é. E então os obreiros que chegam do outro ministério, principalmente da Deus e Amor, onde era concorrente, eles não são muito valorizados. E se eles forem obreiro, que era um presbítero ou tinham um pastorado grande, eles rebaixam lá para baixo, que na mente deles tem que rebaixar. Só que os obreiros daí nascidos dentro da igreja, os meninos, não são rebaixados. De auxiliares voam direto para presbítero, de presbítero direto para pastor. Se for do agrado deles, chega um Daniel da Deus de Amor, um cooperador, eles largam direto ao presbitério, que nem vários casos aconteceu. Mas os obreiros que pregam muito bem a Bíblia, normalmente, e têm um dom de ensinamento, normalmente são taxados como cheios, soberbos e exaltados, porque pregam bem. Aí, como eles pregam bem, e lá praticamente não tem quase, poucos os que pregam alguma coisa lá dentro, você observa no próprio programa de rádio, então, porque tem poucos pregadores, aqueles que pregam bem são taxados e vão sendo deixados de lado, ou taxados como soberbo, orgulhoso, simplesmente por aquilo que recebeu de Deus. Não precisa nem ser soberbo, mas torna-se soberbo simplesmente porque Deus lhe deu um grau elevado de QI de sabedoria da palavra de Deus. Isso a gente sabe que é verdade, porque o pastor Analberto Coutinho, que era um grande pregador, teve que ir para a Assembleia de Deus, porque muitas das vezes foi humilhado e pisado. Aí vem, por exemplo, os homens de Deus, que tem lá dentro homens de Deus, mas esses homens de Deus, eles não têm voz ativa, porque um homem de Deus desse, ele vai ter que ficar do lado da diretoria. Como que um homem de Deus vai defender um obreiro e ficar contra a própria diretoria, se a sua diretoria pensa daquela forma? Então tem homens lá de um grande valor espiritual, como o pastor Dorizon, o pastor Eliezer Cotes, que é responsável pela parte de ministração de estudos bíblicos, um grande homem de Deus. Mas estes homens não têm voz ativa, porque a voz ativa não está com esses homens. Então, que nem o Adalberto Coutinho, que era um grande pregador, também saiu. Então, várias pessoas que eram homens de Deus, mas que muitos deles lá dentro não têm voz ativa nem para salvar um obreiro. O outro grande pastor da Igreja de Jesus Cristo é o Fernando Koenig, que está ali na ilha de na Itajaí, na cidade que faz ali, banhada pelo mar ali em Santa Catarina, Fernando Koenig, que é um grande homem de Deus, conhece muito bem Bíblia, tudo um homem centrado com a cabeça boa. Mas o que eu quero dizer com isso? Quem manda, quem governa, não é esses homens. Quem governa é o pastor Ângelo, o pastor Valdeci e o pastor Ademar. Bom, o que eu quero dizer? Esses homens, eles dão vida a quem eles querem e tiram a vida de quem eles querem. Outra coisa que eu percebo também é o seguinte, para uma igreja que está com 20 anos, a igreja tem uma Hilux e o pastor tem outra Hilux e tem mais carros da família. Quer dizer, para uma igreja que condenava o Davi Miranda por bens, por pessoas que condenavam, que nem esses pastores que saem lá de Deus e Amor, eles condenam a Deus e Amor e a família Miranda por aquilo que tem. E eu quero dizer o seguinte, toda a igreja, ela vai galgar poder financeiro, porque é muita gente unida, muitos dízimos, muitas ofertas levantadas, enfim, vai chegar um ponto que, mesmo que o dinheiro seja canalizado para vários fins, vai sobrar, porque é muito dinheiro arrecadado. Então vai de uma forma ou de outra, os líderes vão ter, sim, um carro de luxo, uma coisa dessa natureza. Mas para eles que alegavam que a Igreja dos Amor tinha isso, o pastor tem 2 caminhonetes, digamos, a igreja tem uma Hilux da igreja e ele tem mais um outro carro, fora os carros da família. Não estou falando de carro, a pessoa tem o que quiser, se quiser comprar um avião é problema dele. Eu estou dizendo o que eu vi, o que eu presenciei. Outra coisa, a igreja tem uma chácara muito grande, São José dos Pinhais, e com tanques, tanque batismal, tanques cheios de peixes, coisas dessa natureza. Quer dizer, para quem questionava o trabalho da Deus e Amor, para quem falava mal da Deus e Amor em todos os quesitos e os fins, queria mudar tudo, eu acho uma incoerência muito grande aplicar dinheiro em imóveis, uma igreja nova, e deixar de aplicar em mais igrejas, em outros fins, em torno de salvação de almas. Então esse é meu parecer. Outra coisa que eu penso é o seguinte, que a gente não pode esquecer, obreiros que estavam há anos, de repente são abandonados, porque não, simplesmente por uma palavra.
entende? E aí coloca aqueles meninos novos que nasceram dentro da igreja no lugar daqueles obreiros. Outra coisa, muita santidade. Uma igreja exclusivista, só eles detêm a verdadeira doutrina. A igreja Deus é Amor, para eles, é cheia de hipocrisia. A Assembleia de Deus é uma igreja liberal extrema. E isso é dos bastidores. Mas aí as moças, no dia de culto, com chapinha, fazendo chapinha no banheiro da igreja, aí as pessoas vaidosas. Não tem diferença a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo de uma Assembleia de Deus daquelas ordeiras. Não tem. Não tem diferença. As moças tem umas que cortam ponto do cabelo, outras fazem chapinha. Ou a gente percebe que nem todo vestuário está daquilo que eles padronizaram, para que eles achem que a igreja pode fazer. Por exemplo, não é proibido ir no Beto Carreiro, não é proibido botar uma bermuda para tomar um banho numa piscina, não é proibido assistir Mazarope. Todas essas coisas aí a gente fala porque a gente sabe. A gente sabe de convivência. Então, a gente quer dizer o seguinte para vocês, que nem tudo que parece e que nem tudo que vocês estão vendo ali é, na verdade, o que vocês acham. Então, vocês que querem sair da Assembleia, da Deus é Amor, você que quer sair da visão missionária para ir para a Igreja de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus Cristo para a visão missionária, vocês podem ficar onde estão. Fique em paz, ninguém se mova que não vai haver nada de mudança. E por que eu estou falando isso? Porque muitos irmãos se judiam, sofrem, outros trocam de uma igreja para outra atrás de um padrão de doutrina, de santificação. Isso não é errado, é normal a pessoa buscar. E aí a pessoa chega, porque a igreja mostra uma coisa e vive outra. Aí você troca uma para outra, você já fica um pouco falado, aí você já fica um pouco rotulado. Aí você troca de uma outra para outra, porque as pessoas vêm te dizer que lá naquela, talvez é uma das últimas, mas aquela ali, ela vive os padrões doutrinários certinho, e os irmãos vão naquela esperança. Aí os irmãos chegam lá, na conversa é muito bom, mas os irmãos chegam, vão conviver no dia a dia, aí os irmãos começam a ver, poxa, não é nada do que me falaram. Não é nada do que me falaram, de forma alguma. E aí você começa a conviver, e acaba descobrindo que não era aquilo que lhe falaram. Você perde 3, 4 anos da sua vida, 5 anos, um tempo perdido. Então, meus queridos, para refrescar a memória de vocês, não faça de forma alguma, se está bem, e se você quer ir, é problema seu, a sua vida é sua. O canal Bíblia em Foco é só orientação. Então, se você está bem na sua igreja, alguém vem querer te falar, te prometer, uns prometem ordenação, outros prometem mais santidade, outros prometem mais respeito. Então, olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Não faça isso. Outra coisa, lá tem meia hora de revelação todo culto, ele prega 20 minutos, 30 minutos, ora 30 minutos por 20, 30 minutos por revelação. Lá eles oram por fotografia, que eles condenavam lá, entendeu? Não muda em nada. Outra coisa, o pastor Ademar, no tempo da Deus é Amor, se sabe, não adianta nem querer ficar brabo comigo, se sabe já de que ele tinha uns combates com missionários sobre heresia, eu já destacava ele como um meio herético lá dentro de Deus é Amor, com batismo só em nome de Jesus, um monte de coisa. Mas quem vai conviver vê mesmo que tem umas práticas heréticas nele. E inclusive, desde que ele abriu a igreja para os dias de hoje, já mudou muito, ele já corrigiu muitas coisas, mas ele tinha muitas práticas assim, heréticas. E no momento que você acompanhar alguma reunião com ele, ou que você conviver com ele, você vai ver que tem umas práticas assim, bem heréticas e umas ideias bem fora da Bíblia. Mas graças a Deus ali dentro tinha homens bastante de sabedoria que ajudou a mudar muito essa orientação doutrinária dele. E um dos homens que ajudou a mudar a história da vida dele foi o pastor Eliezer Cotes, que era um homem que tinha muito conhecimento bíblico para mudar muita coisa dentro da Deus é Amor. Bom, quem governa com mão de ferro na Igreja de Jesus Cristo é os segundos do pastor Ademar, o pastor Ângelo e o pastor Valdeci. O pastor Valdeci é casado com a Silvana Ribeiro, a irmã mais nova, caçula do pastor Antônio Ribeiro. Então, o Valdeci e o Antônio Ribeiro não tem diferença nenhuma, só que um atua dentro de uma igreja e o outro dentro da outra. E um dia nós vamos falar um vídeo sobre o pastor Antônio Ribeiro, tá certo, meus irmãos? E outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu não poderia de forma alguma me esquecer, o pastor Ademar, por exemplo, que ele prega e exige tanto dos membros, exige, por exemplo, um cantor não pode ir no altar da igreja. O cantor, digamos que o fulano de tal, vamos taxar aqui um Daniel Samuel não pode ir, mas aí o Abel Porto pode ir. Aí, por exemplo, o Feliciano, falecido Feliciano Amaral, que até admiro o testemunhozinho dele, o Feliciano podia ir. O Feliciano é batista, a mulher dele cortava o cabelo, entendeu? Tinha as dificuldades dele como ser humano. E nada contra cortar o cabelo, porque batista corta, problema deles, mas aí ia. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem sentido.
você exige uma coisa, mas a outra se esbarra naquilo que você exige. Então eu não vejo o seguinte, se o cantor vai ir, todos os cantores que têm testemunho de qualquer igreja pode ir, porque se vai um, pode o outro. Um membro da igreja não pode usar bigode, mas o pastor Feliciano Amaral pode cantar de bigode no altar da igreja. Quer dizer, meu, isso gera polêmica e confusão entre os membros. Então é esse tipo de coisa. Um cantor não pode ir, quer dizer, aí a Assembleia de Deus é mutilada e culminada no programa deles, e a Deus é Amor, mas aí os cantores da Assembleia de Deus podem cantar lá dentro. Quer dizer, acho que é melhor assumir um padrão doutrinário do que ficar achando, cheio de achismo que eu acho. Aí eu já percebi que aí o que vale é o que ele acha. O que eles acham lá é o que vale. Outra coisa também, tem bastante gente idolatrada nele, de forma que ele é infalível, ele não erra. Eu já vi obreiro dizer uns para os outros que o pastor Ademar não errava. Então a gente tem bastante conhecimento de alguns que estão dentro da visão missionária, outros que estão dentro da Igreja de Jesus Cristo, outros que estão dentro da Deus é Santo, outros que estão dentro de várias igrejas espalhadas pelo mundo aí. Então não erra. E eu acredito que o homem, todo homem erra. Outra coisa, ele vive pescando, ele gosta mesmo é de pescar. Então não adianta botar fardo pesado em cima dos outros e o cara ir para o Pantanal Mato Grossense pescar uma pescaria caríssima que muito poucas pessoas não têm dignidade de pescar. Então enquanto ele está pescando, os obreiros estão trabalhando. Então tem que valorizar os seus obreiros. Outra coisa que eu ia falar, que eu me esqueci, tinha um grande pastor lá, muito humilde, um homem crente, que todo mundo gosta do testemunho dele, inclusive os irmãos comentam, que é o pastor Nilson Martins. Um grande homem de Deus, passivo, calmo, de uma palavra bastante centrada em Deus, que também era um presbítero, obreiro antigo da Igreja Deus é Amor. Então tem pessoas muito boas lá dentro, mas essas pessoas não têm influência. Essas pessoas não podem fazer uma defesa a ninguém, porque quem governa é as pessoas que eu já acabei de explicar. Outra coisa, para concluir nosso vídeo sobre a Igreja de Jesus Cristo, que eu não quero falar muitas coisas aqui, para que não venha ofender a dignidade nem deles, nem dos irmãos que passaram por lá e nem da gente. O problema da Igreja de Jesus Cristo está centrado numa coisa, são duas igrejas. É a Igreja de Jesus, é a Igreja Rádio, Programa Despertai, e a Igreja de Jesus Cristo. Bom, se você escuta no rádio, é a melhor igreja do mundo. A igreja que é pregada no programa Despertai é uma igreja 100% centrada na palavra. Dá gosto de você ouvir, mas aquilo que você ouve no rádio, se você vai congregar na igreja, essas duas teses, essas duas igrejas não se fecham. O que se prega no rádio não é o que se vive na igreja. O que se prega no programa Despertai não é aquilo que acontece na igreja, no dia a dia. Vocês entenderam? E eu proclamo e conclamo qualquer um congregar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que está achando que a gente está falando alguma coisa errada, porque muitas pessoas do convívio da gente conhecem. Então tem pessoas que você vai lá, não é num dia, você tem que congregar, ficar 1 ano, 2, você vai ver verdadeiramente o que eu estou dizendo para vocês com a maior veracidade. O que você escuta no rádio, aquelas coisas tudo ordeira, tudo centradinho, tudo 100%, no convívio da igreja não é nada daquilo. Você vai perceber muita diferença e muita discrepância e muitas coisas que você vai dizer, bah, mas que coisa, que hipocrisia. A gente escutava e achava que era isso, e a gente acabou vindo para a igreja por causa desse chamado e sempre trabalhando em cima da Deus é Amor e da Assembleia, sempre, no rádio. E apresentando um evangelho perfeito. O programa é uma benção. Eu até digo para vocês, o programa, se escutar, eu já escutei o programa de várias igrejas evangélicas da Darcy Messias, às vezes só para mim ter uma noção. E o programa deles é um dos melhores programas que tem dentro da igreja evangélica, mas é o programa. Não vá se iludir que você vai embarcar mal trocando de igreja. Vocês entendem? Então eu precisava deixar isso claro para os irmãos, deixar isso muito claro para que os irmãos tivessem consciência de que você às vezes está na sua igreja, você vai trocar, você vai sofrer muito, você vai pagar um preço, vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, daí quando você quando você for abandonado, que você vê que aquilo não era tudo que te prometeram, então irmãos, tem crentes, obreiros e irmãos muito simples, então precisa ser orientado. Você vai dizer, bah, perdi todo esse tempo da minha vida, eu podia estar lá no meu lugar, na minha cidade, congregando na minha igreja, você vai perceber que você perdeu o seu tempo estando ali, esperando com expectativa, irmão. Então não faça expectativa de nada. Se você quer trocar de igreja por a sua orientação, troque, mas não faça expectativa. E você que está na sua igreja bem e você quer uma orientação de um homem sábio, não estou mandando a sua vida, quem decide é você. Fique no seu lugar, porque no seu lugar que você está, Deus há de te honrar. Não tem homem que possa impedir de Deus te honrar no lugar que você está. Bom, então fica aí o comunicado, muitas coisas poderiam ser faladas, mas tem coisas que é melhor nem ser falado, tá certo? Mas esse é um vídeo
que nós temos gravando inicial. Quem sabe nós podemos gravar outros, né? Então, vocês que perguntaram, eis aí a minha resposta. Eu acho que não é nada daquilo que as pessoas imaginam e pensam. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Esse é o seu canal Bíblia em Foco. Compartilhe, divulgue, comente e acione o sino da notificação. Será muito importante para a divulgação e relevância do nosso canal. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados. Em Cristo jamais seremos confundidos.